E agora estamos aqui ao lado do coordenador do Sindipeto Campos, o senhor José Maria Rangel, vai conversar conosco sobre o processo eleitoral que se inicia nessa semana agora, na quinta-feira. José Maria, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, João, ouvintes aí da CEI. Como é que é esse processo eleitoral dentro do Sindipeto? Esse processo eleitoral vai ter o seu início no próximo dia 8, né? E ele se estende até o dia 29. São 22 dias de eleição, um processo longo, porque como nós temos aqui a particularidade das pessoas que trabalham embarcado, então para a gente poder alcançar o maior número de votantes, ele tem que ser um processo longo desse tipo. É desgastante para todo mundo, mas tem que ser feito dessa forma pela particularidade que a gente tem aqui na Bacia de Campos. Porque essa urna, ela vai nas plataformas? Não, ela fica nos aeroportos, né? Então a gente faz nas nossas bases de terra, elas ficam 2 semanas, e nas bases, nos aeroportos que tem voo para a Bacia de Campos, elas ficam durante os 22 dias. Quantas chapas estarão concorrendo nessa eleição? São 2 chapas, né? Uma chapa da qual eu encabeço, né? Sou candidato à reeleição, que é a chapa Unidade Nacional, e uma chapa concorrente, a chapa que é ligada ao pessoal do PSTU, né? Então são 2 chapas. Agora, durante o mandato, durante a sua gestão, sua diretoria, aconteceram conquistas para os sindicalizados? Olha, eu diria a você que muitas conquistas, né? Eu posso dizer como a principal conquista nossa foi a abertura do concurso público dentro da Petrobras. De 2002 para cá, nós já tivemos 18 mil contratações. Ou seja, a Petrobras ela saiu de um patamar onde ela estava preparada para ser privatizada, né? Não foi fruto da luta dos petroleiros, para um patamar de hoje de 18 mil novas contratações. Essa foi uma conquista fundamental e que ela se rebate, né, os ouvintes têm que buscar entender, ela se rebate naquilo que foi fundamental para essas novas contratações, que foi a nossa resistência durante a greve de 94, 95, você bem se lembra, de mais de 30 dias. Aquela greve, ela evitou que a Petrobras fosse privatizada, né, fatiada, né, e no governo atual, na nossa intervenção, nós acabamos com todas as punições decorrentes daquela greve. Então essa foi uma conquista que para nós, essas 2 conquistas, marcantes dentro da atual gestão nossa dentro do sindicato. Mas se eu não estou equivocado, a relação hoje de petroleiro e contratado é de 1 para 6. Para cada petroleiro tem 6 contratados. Isso é bom, isso é ruim, isso pode mudar? Qual a sua posição em relação a isso? Olha, para nós, as contratações que a Petrobras está fazendo, elas primeirizam algumas atividades, mas na outra, ela de fato, ela está, na realidade, suprindo a deficiência de pessoal, né? Para nós, as atividades que têm que ser primeirizadas são as atividades fim da companhia. Produção, manutenção, segurança, saúde, né? A relação hoje que nós temos de Petrobras para o terceirizado, ela é uma relação de 1 para 3, 1 para 4, né? É lógico que a Petrobras cresceu muito, felizmente, né? Mas nós ainda trabalhamos com duas vertentes. Primeiro, a gente está buscando primeirizar ao máximo as atividades da companhia. E segundo, aquelas que a gente não conseguir primeirizar, a gente conseguir ter uma relação de trabalho que ela possa ter respeito, como a gente consegue ter hoje em diversos momentos dentro da companhia. Elas possam ser a relação capital-trabalho, elas possam poder, os trabalhadores terceirizados possam ter direitos muito próximos daqueles que nós petroleiros da Petrobras temos. Agora, como fica o Sindipetro na relação dos contratados? O contratado pode ser sindicalizado, tem direito a voto, não é assistido, ele não existe para o Sindipetro, como é isso? Não, o contratado, nós temos a representação de diversas empresas. Halliburton, Schlumberger, BJ, Brasdril, Perbras, uma série de empresas nós temos a representação, que são as empresas que atuam na atividade fim. Outras empresas de hotelaria, de pintura, a gente não tem a representação deles. Agora, nunca fechamos as portas do sindicato para esses trabalhadores. Qualquer trabalhador desses segmentos, eles podem procurar o sindicato. Legalmente, a gente não pode ainda representá-los, né? Mas eles podem procurar o sindicato, nós vamos estar abertos a orientá-los no sentido de que eles possam ter os seus direitos preservados. Quem é que vota nessa eleição? São 6.700 sindicalizados, tanto os petroleiros da ativa, como aposentados, como os petroleiros
da ativa terceirizados. Mas só a ABC que vota? Só a Bacia de Campos? Não, nós temos aqui na região, na realidade, nós temos 4 unidades de negócio da Petrobras, né? Temos a Bacia de Campos, a UNBC, temos a UNRio, né? Temos a área de serviço, a EPSERV, e temos o pessoal do terminal de Cabiúnas. Aliás, para saber essas siglas todas, tem um dicionário dessa grossura que você ganha quando entra na Petrobras. É verdade, foram criando tantas siglas que fica até uma sopa de letrinha, né? Mas é basicamente isso, que esses são os eleitores. Os eleitores que vão votar, como ele deve comprovar a sua regularidade no sindicato? Não, primeiro a gente tem a regularidade, a gente recebe mensalmente da Petrobras, das empresas que reconhecem o Sindipetro, nós recebemos mensalmente a listagem daquelas pessoas que estão contribuindo. Então essas listagens, aliadas ao nosso caso... É compulsório? Não, a nossa contribuição ela é voluntária. Diferente de outros sindicatos, nós, pelo princípio cotista, a filiação ela é de forma voluntária. O trabalhador só se filia ao sindicato se ele assinar uma ficha dizendo que ele quer se filiar ao sindicato, né? Então, baseado nesses 2 pontos, a gente tem uma listagem de votantes, que o trabalhador apresenta o seu documento de identificação e vota. Não existe a possibilidade da duplicidade, o cara votar no aeroporto e votar em outro? Existe essa possibilidade, agora só que esse percentual ele é muito pequeno na nossa categoria. Na última eleição, para você ter uma ideia, de 6 mil filiados, 10 pessoas fizeram isso. Então é um quantitativo insignificante. Agora o senhor está em campanha? Como sempre, a gente está sempre em campanha, a gente que milita no movimento sindical, a gente está em campanha. Estamos com muita garra para ganhar essa eleição, temos um trabalho a mostrar para a categoria petroleira, isso que é o fundamental. Esperamos que a categoria faça esse comparativo. De um lado está quem tem trabalho para mostrar, quem já está na gestão, de fato, eu sou diretor do sindicato desde 97, trabalhando, dedicando junto com os meus companheiros. As conquistas, elas são diversas. Só para você ter mais uma ideia, nós somos a única categoria hoje que nós já recompomos os nossos salários em relação às perdas do governo Fernando Henrique Cardoso. Nós somos a única categoria onde os trabalhadores novos da Petrobras, né, não estão mais sujeitos a uma resolução que foi criada em 1997, que é a resolução número 9, que veio para reduzir direitos dos trabalhadores que, a partir daquela data, entrassem nas empresas estatais. Os petroleiros da Petrobras não têm isso mais, né? Nós somos talvez uma das poucas categorias que tem, né, os nossos filhos têm ajuda nos ensinos, no pré-escolar, no ensino fundamental e no ensino médio, né? Então, esse é o trabalho que a gente tem para mostrar. Do outro lado, as pessoas que são oposição, é lógico que eles sempre vão ver aquilo que falta no copo para encher, né? Mas onde a principal proposta deles é qual é? Atacar o governo Lula, destruir a FUP e destruir a CUT. Então, a categoria vai escolher de forma soberana, como sempre fez, e a gente espera sair vitorioso nesse pleito. Agora, uma liderança não se faz sozinha. Quais são os nomes que estão com o senhor na sua chapa? Eu tenho muitos nomes bons na minha chapa, tem o Vitor que está aqui. Esse eu não conheço. Não conhece, né? Tem o Cláudio Alberto, tem o Armando, tem o Chicão, que é uma liderança dos aposentados, tem o Guerra, que é uma liderança do setor privado, o Walter. São 20 pessoas na chapa e eu não tenho dúvida que a qualidade da nossa chapa ela é magnífica, é muito boa, né? Que a gente pode... por mais 3 anos, quando continuar conduzindo a categoria petroleira com responsabilidade, sem prometer o céu, porque a gente não faz isso, prometer o céu. O trabalho sindical é um trabalho árduo, que requer de quem está à frente de um sindicato. Só para você ter ideia, o nosso sindicato é o maior sindicato de petroleiros da América Latina, né? Nós estamos localizados numa região que responde por 82% da produção nacional. Então, à frente desse sindicato, não pode ter fanfarrão, não pode ter pessoas irresponsáveis, não pode ter pessoas que prometam aquilo que não pode cumprir, né? E tudo isso a gente sabe e temos os pés muito firmes no chão. Então, a partir de quinta-feira, vote na chapa 1, Unidade Nacional, tá ok? É o recado. Okay. Muito obrigado, sucesso para o senhor. Obrigado, João, obrigado a toda a rede que tem nos ouvido. E quem tiver um parente, um conhecido petroleiro, estamos aqui pedindo voto para a chapa 1, Unidade Nacional, a partir do dia 8 até o dia 29.